Olá, companheiros, muito boa tarde. Começando mais essa análise internacional aqui na Causa Operária TV. Antes de mais nada, vamos convidar vocês para se inscrever no nosso canal, caso você esteja chegando agora, clicar no sininho para receber as notificações dos nossos programas ao vivo. A Causa Operária TV tem uma programação diária aí com uma programação com programas que preenchem aí o dia todo ao vivo para vocês. Também contribuir financeiramente com a Causa Operária TV a partir de R$ 7,99 por mês. Você contribui com a gente, se torna um membro assinante da Causa Operária TV. E também você pode mandar um superchat aí com uma pergunta, um comentário que a gente lê aqui ao vivo. Hoje o tema da análise internacional com o companheiro Rui é o seguinte: aspectos políticos da crise mundial. Antes de eu passar a palavra para o companheiro, nós vamos divulgar aqui o jornal Causa Operária dessa semana, o número 1104. Aqui está: contra o genocídio, exigir testes para toda a população. Você adquire o jornal Causa Operária com os militantes do PCO, né? Você pode entrar também em contato na loja do PCO.com para receber os jornais, né? E nos telefones que estão aí na descrição do vídeo. Nessa edição nós temos aqui mais uma parte da entrevista com o companheiro Rui sobre a história aí dos 40 anos de fundação, de formação do PCO. Também continuamos no nosso caderno especial, no segundo caderno de Teoria, Cultura e História. Continuamos o especial sobre os 150 anos do Lênin, além de análises internacionais, política do movimento operário, movimento estudantil, mulheres, negros, tudo isso você encontra no jornal Causa Operária. Também na loja do PCO você encontra vários materiais aqui exclusivos, como esse texto de polêmica, né, que foi escrito na época de fundação do PSOL, e esse aqui, uma polêmica com a Convergência Socialista, agora PSTU, sobre a tese apresentada no primeiro congresso do PT. São textos que são históricos, teóricos e que servem para entender entender a esquerda pequeno-burguesa hoje em dia. Além disso, já que a gente está falando em 150 anos do Lênin, temos muitos materiais sobre o Lênin. Um é esse copo térmico aqui, sobre os 100 anos da Revolução Russa, com a imagem do Lênin, e também esse pôster do Lênin que você pode adquirir também na loja do PCO.com, belíssimo pôster, aqui está. Bom, é isso, eu vou passar então a palavra para o companheiro Rui, lembrando que amanhã, já fazendo o convite antecipadamente, amanhã nós temos a análise política da semana, às 11h30 da manhã, então fiquem ligados sempre aí na Causa Operária TV. Bom, vou passar a palavra para o companheiro. Boa tarde, Rui. Boa tarde, Henrique, boa tarde a todos. Vamos, num certo sentido, dar uma continuidade ao tema da semana passada, que é um tema geral, né, de análise. Na semana passada nós pegamos o problema do capitalismo. Diante da crise do coronavírus, procuramos demonstrar que a crise do coronavírus expõe as profundas debilidades do capitalismo e revela, né, a profundidade da crise capitalista. No programa de hoje, nós vamos buscar apresentar os aspectos políticos mais salientes, mais importantes da crise internacional, né? O que é uma coisa
importante para que nós possamos compreender melhor a situação política nacional, né? Porque a situação internacional ela tem traços muito semelhantes às da situação política brasileira nacional. Nós vamos tomar como ponto de partida a ideia básica, né, de que o coronavírus apresenta e gerou a maior crise política e econômica das últimas décadas. Tá? De repente, a economia capitalista ficou totalmente paralisada, milhões de pessoas estão expostas ao contágio do vírus, né? Já nessa altura dos acontecimentos, nós temos aí uma grande quantidade de infectados, os números de pessoas mortas aumentam sistematicamente por dia, são milhares de pessoas que morrem por dia. E isso daí, logicamente, cria uma crise política que, se não aparece já diretamente na superfície dos acontecimentos, ela está aí latente e pronta a explodir a qualquer momento. Depois nós temos a crise econômica, né? Os métodos primitivos com que a burguesia enfrenta essa pandemia, né? Basicamente, o grande método é o confinamento universal, ou pelo menos a tentativa de confinamento universal, porque esse confinamento universal efetivamente não existe em lugar nenhum do mundo, né? Esses métodos primitivos expõem aí a completa incapacidade dos governos capitalistas de lidar com a crise. E a economia, né, sofre com essa situação, e as características da crise econômica pré-existentes à pandemia, elas vêm à tona com extraordinária força. Tá? A paralisação econômica está ameaçando não apenas uma derrubada geral da economia, mas se fosse colocado em prática aquilo que os governos capitalistas de todos os países, e no Brasil também, estabeleceram, que é combater o vírus com o isolamento social, a economia capitalista ela entraria num colapso, digamos assim, quase que definitivo, inevitavelmente. Tá? Por isso, já nessa altura, uma coisa que dá para perceber que é mundial, né? E, portanto, não é uma iniciativa de nenhum setor em particular da burguesia, é que os patrões, de um modo geral, querem a abertura das empresas, do comércio, o funcionamento normal da sociedade, mesmo não tendo nenhum tipo de controle efetivo da situação da pandemia. Em última instância, né, os capitalistas e os seus governos tomaram a decisão de sacrificar uma parte da população e consideram que isso daí é um preço pequeno para pagar, principalmente porque não são eles que vão pagar, diante da possibilidade de um desmoronamento geral da economia capitalista. Né? Então, nós temos uma crise de grandes proporções. Diante dessa crise, não há nenhuma certeza, não há cura para a epidemia, ninguém garante que essa epidemia, uma vez controlada, não vai reaparecer, porque o vírus ele é extremamente contagioso, e é possível até que nós sejamos obrigados a pessoas dos governos que dizem isso, pessoas também da burocracia da saúde internacional, dizem que é possível que o problema do coronavírus tenha que ser enfrentado com uma sequência de abertura
o isolamento social, depois volta ao isolamento, depois abre, depois volta, até que a situação esteja totalmente sob controle. Na verdade, não há nada que demonstre que os capitalistas têm um controle dessa situação, e isso daí é uma crise de gigantescas proporções. Também não há nada que garanta que a retomada da atividade econômica vai realmente dar um resultado positivo. Quer dizer, nada disso daí é seguro. O mundo vive hoje numa incerteza permanente. O próprio vírus é mal conhecido, apesar de que nós já estamos aqui com essa questão do vírus desde o ano passado, né, o que mostra uma ineficiência brutal do sistema de pesquisa científica e tudo mais do mundo capitalista de um modo geral, né, não há nenhuma solução. A economia privada, que aparentemente está na linha de frente dessa situação, é totalmente ineficaz. Bom, diante disso, né, o problema que se coloca é o seguinte: qual é a política a ser seguida diante de uma crise de tal envergadura? E qual é a política que está sendo seguida, de um modo geral, né, pelas diferentes forças políticas e classes sociais para enfrentar a situação? Bom, a política da burguesia é muito clara, né? A grande preocupação da burguesia não é com a saúde pública, não é com a saúde dos cidadãos de cada um dos países capitalistas, mas é com a saúde das empresas capitalistas, que nessa altura já apresentam um nível bastante grande de falência e têm sido socorridas pelo Estado de uma maneira sistemática. Mas os capitalistas sabem que o socorro que o Estado pode prestar às empresas capitalistas, ele vai até um determinado ponto, ele é limitado, ele não é um saco sem fundo, não é uma ferramenta, um expediente que possa ser utilizado indefinidamente. Mais cedo ou mais tarde, a economia estatal também entra em colapso, né? Isso sem falar que ela está profundamente endividada e tudo mais. E isso daí traria outras consequências, acrescentando-se na crise econômica. Então, os capitalistas do mundo todo, vejam bem, não se trata da política deste ou daquele capitalista, né? Não se trata da política do Donald Trump, ou do Bolsonaro, simplesmente, ou do governo A ou do governo B, né? Mas eles todos têm discutido, e a imprensa capitalista nacional e internacional tem discutido, que é necessário sair do isolamento social. Sair do isolamento social por quê? Porque a pandemia foi colocada sob controle? Não. Sair do isolamento social para resolver os problemas das empresas capitalistas, dos capitalistas, né, que estão numa situação falimentar. A política do capitalismo mundial é essa. Agrava-se, né, essa política quando nós olhamos para os países atrasados, os países capitalistas atrasados, África, Índia, Brasil, etc. O Brasil é um caso internacional importante, né? Embora seja uma análise internacional, vamos usar o exemplo brasileiro. Um país grande, um país com uma economia relativamente diversificada, mas totalmente sob o controle do capital estrangeiro. Inclusive, num certo sentido político, mais ainda do que outros países. O Brasil é um país que está totalmente indefeso, desguarnecido diante da crise. A única coisa que foi feita no Brasil para combater a pandemia foi um isolamento social parcial, e muito parcial, diga-se de passagem, porque no Brasil há uma gigantesca população pobre que vive em condições onde o isolamento social é impraticável. Essa população está jogada aí à maré, né, ao fluxo dos acontecimentos, e é completamente abandonada pelo poder público, né? Então, o Brasil apresenta bem o modelo, o quadro, o exemplo
do que está acontecendo e vai acontecer ainda mais nos países atrasados, né? Na África, a pandemia está se espalhando, né? Ainda, pelo menos pelas informações que a gente pega na imprensa, né? Mas nós temos todo o direito de duvidar que essas informações são como as informações brasileiras, que são reduzidas, são divididas, né? Os totais são divididos por 10 ou por 20, mas até agora o número de casos na África ainda é pequeno, mas tudo indica que nós vamos ter também uma explosão, né? A mesma coisa acontece com a Índia, a mesma coisa acontece com outros países atrasados, onde a situação é parecida e pode ficar pior do que a situação brasileira. Então, a burguesia, a grande preocupação da burguesia é essa, e isso é uma grande crise, né? Nós temos que dizer que, do ponto de vista da política seguida, a burguesia está realizando um jogo, né? Uma aposta, uma questão de azar, né? Azar no sentido de que a coisa fica jogada à casualidade, né? É uma questão de casualidade. A burguesia está esperando que a epidemia não mate tanta gente assim. Ela não tem os recursos e ela não quer usar os recursos. A burguesia está acovardada, a maior parte das empresas capitalistas estão sob uma pressão tremenda da paralisia econômica, e o dinheiro, na sua esmagadora maioria, vai para as empresas capitalistas. E a burguesia joga com o destino da maioria de milhões, de bilhões de pessoas no mundo inteiro, porque ela não tem absolutamente nenhuma solução. Em um ou outro país aparece uma situação mais organizada, parece ser o caso da Alemanha, também não é possível ter certeza de que a situação na Alemanha é tão controlada assim, mas, em geral, a coisa está fora de controle, inclusive em países como os Estados Unidos. E a política da burguesia seja o que Deus quiser. O que aconteceu, aconteceu, né? O que não acontecer, sorte nossa de que não aconteça. Bom, uma coisa curiosa é que eu vi uma reportagem de um jornal importante da imprensa internacional que falava o seguinte, que, de um modo geral, os governos capitalistas eles têm sido beneficiados pela crise. A popularidade deles cresceu, né? O que é muito curioso, porque esses governos são totalmente ineficientes. Isso se deve, né, é um fenômeno, nesse sentido, muito semelhante ou igual ao que nós temos no Brasil. Isso se deve, em primeiro lugar, ao fato de que a classe média, que é a base social natural desses regimes ditos democráticos, né, está muito assustada com a crise, muito mais do que a classe operária, por exemplo, que sofre muito mais do que a classe média, né? É um problema de classe, porque a classe média considera que ela tem muito a perder, né? A classe operária já olha a coisa de uma maneira distinta. A classe média que está assustada serve de base de apoio no desespero de causa, porque é desespero de causa apoiar esses governos, né? Dar apoio a esses governos, para que ela, pelo menos ela, classe média, pequena burguesia, as classes intermediárias, principalmente os setores mais bem remunerados dessas classes intermediárias, escape da pandemia com as medidas que o governo está tomando. Num certo sentido, essas classes médias têm uma razão, porque as medidas que são tomadas, elas influem principalmente na vida da classe média, né? O trabalho de casa, a suspensão de determinados tipos de atividades abertas ao público e a sua substituição pela atividade na internet, pela entrega pelo correio e tudo mais, isso daí é viável para setores da classe média, mas não é viável para setores da classe operária. Então, a classe média apoia essa política
por uma questão de egoísmo de classe, totalmente natural em se tratando da pequena burguesia, que é uma classe de horizonte político muito limitado. Isso daí leva, né, a que, na maioria dos países, se dê o fenômeno que nós vemos no Brasil, que é o fenômeno da união nacional. Né? A união nacional, ela é uma união entre a esquerda pequeno-burguesa, que, logicamente, reflete intensamente as preocupações da pequena burguesia, porque ela é uma esquerda pequeno-burguesa, não reflete, ou reflete muito, de maneira muito distanciada, os problemas da classe operária e se lançou no apoio aos governos, né, e está jogando todas as suas fichas na política de união nacional. Quer dizer, vamos nos unir com a direita, vamos nos unir com os partidos imperialistas, vamos nos unir com os capitalistas, porque esses vão ter uma política para salvar a situação. Né? Logicamente que essa sensação de que eles vão salvar a situação diz respeito a esse problema. Né? Os governos, eles minimizam o impacto da crise para setores de classe média, mas não para toda a população, de forma nenhuma. Né? Então, nós temos aí a política de união nacional. Os partidos pequeno-burgueses reformistas e centristas, tipo, os centristas são do tipo do PSOL, do Syriza, do Podemos, esses partidos pequeno-burgueses centristas, que têm uma linguagem, às vezes, um pouco mais radical, né, uma crítica um pouco mais radical, pelo menos até adquirir uma responsabilidade política na administração do Estado. Esses partidos e os partidos reformistas, partidos tipo social-democrata, partidos do tipo do PT, etc. e tal, estão embarcando, né, pesadamente na política de união nacional. Não é que esses partidos liderem a pequena burguesia para a política de união nacional, mas é que a pequena burguesia empurra esses partidos para a política de união nacional. Não é tão complexo isso, porque esses partidos já apresentavam essas tendências políticas antes da crise. Né? Então, nós temos aí o desenvolvimento, digamos assim, de uma maneira muito acentuada, de uma tendência política que já existia antes da crise, né? Que é a tendência política no sentido da união nacional. A união nacional é um fenômeno mundial. Isso é muito importante que a gente deixe claro que o Brasil não é uma exceção, nem é a política de união nacional no Brasil um caso atípico. É um movimento geral das classes médias em direção a uma aliança com a burguesia, o grande capital financeiro imperialista. Uma tendência que se aprofunda no momento da crise. Bom, um segundo aspecto político da crise, né, que nós vimos aí, é o colapso da ilusão, né, porque isso nunca passou de uma ilusão, da União Mundial. Né? O caso, primeiro que ficou evidente que os países capitalistas eles se mostram completamente incapazes, quando a crise é séria, de se unificar para resolver os problemas das suas populações. Em primeiro lugar, porque eles, logicamente, não querem resolver esses problemas. Em segundo lugar, porque cada um quer dar uma solução, uma resposta à potencial crise política que isso responde, mesmo que seja às custas dos outros países. Então, a ideia de que no mundo existe a ONU é uma espécie de governo mundial, os países capitalistas formam o G7, G10, G12, G20, tudo quanto é G, e isso daí cria, né, uma espécie de administração mundial, veio completamente abaixo com a crise. Não existe nada disso. O que existe é uma feroz competição entre esses países
e a união desses países apenas para salvar os capitalistas mundialmente, na medida em que eles consigam fazer isso aí juntos, né? Porque a crise pode se aprofundar de uma tal maneira que eles sejam obrigados a fazer isso uns às custas dos outros. E, segundo lugar, né, através da unificação para esmagar os países oprimidos, né? Eles se juntam numa política contra a China, contra a Rússia, contra a Síria, contra o Iraque, etc. e tal, por uma questão imediata de interesse de países opressores. Mas não existe absolutamente nenhuma solidariedade, nenhuma cooperação, nada do ponto de vista mundial. Essa ilusão, para quem tinha essa ilusão, veio abaixo de maneira estrepitosa. Então, esse é um segundo aspecto, né? Existe a união nacional e existe a desunião mundial dos países capitalistas, a concorrência, o atrito, né? Que a crise expôs de uma maneira brutal, de uma maneira implacável. Bom, um terceiro aspecto desse problema é que as massas trabalhadoras, as massas pobres, da maioria dos países, começam a se movimentar em movimentos parciais e até, em alguns casos, em revoltas de um certo volume, né, contra esses governos. Aqui nós vemos repetir de uma maneira aprofundada aquilo que nós analisamos na França com os coletes amarelos, né? Os coletes amarelos saíram às ruas, a população francesa toda queria o fim do governo Macron, mas a esquerda, de um modo geral, ela se prendeu ao governo, não levantou a palavra de ordem de fora Macron, que era a palavra de ordem do movimento, não impulsionou esse movimento, quer dizer, entre a mobilização desorganizada, espontânea das massas populares e a aliança com os países, com a burguesia dos seus próprios países, a classe média e a esquerda pequeno-burguesa, logicamente, que evoluem para essa aliança. Por isso, nós estamos vendo que essas revoltas populares, ou movimentos grevistas, ou movimentos diversos de protesto, elas têm um caráter, em grande medida, elas têm um caráter espontâneo. Aquilo que nós estamos vendo no Brasil também se manifesta nos demais países. No Brasil, a população pobre da periferia, os trabalhadores, eles estão totalmente desamparados. Os sindicatos ingressaram aí num sindicalismo virtual, que é um sindicalismo absurdo, um sindicalismo de fachada, né? Em alguns casos, entregaram a sede do sindicato para governos de direita, o que é curioso, né? Veja-se que houve toda uma polêmica no caso da sede dos professores e da CUT de Brasília, que foram entregues ao governo ibanês para enfrentar o coronavírus. E qual foi a resposta do governo ibanês? Ele decidiu retornar às aulas, quer dizer, dar uma paulada na cabeça dos professores, que gentilmente, através das suas egrégias lideranças sindicais, cederam a sede do sindicato. É uma política não apenas ineficiente, não apenas uma política contra os trabalhadores, contra a própria categoria, como que é uma política cômica e uma política ridícula, né? Então, nós temos esse fenômeno também em escala mundial. Há muita mobilização em vários lugares, né? E os trabalhadores, de um modo geral, estão desamparados. Bom, a esquerda reformista e centrista, nós já falamos, né, que ela segue, segue o padrão da União Nacional. No caso brasileiro, não há como ter dúvida sobre o que efetivamente está acontecendo. Mas no caso internacional, a coisa toda é muito parecida. Uma palavrinha, né, nós devemos dizer uma palavrinha sobre a chamada extrema-esquerda, né, que é uma esquerda também pequeno-burguesa em geral, também centrista, mas mais extremista do ponto de vista das suas colocações. Ela se apresenta,
da mesma maneira que a esquerda pequena burguesa centrista e da esquerda reformista, ela se apresenta com um programa puramente de reformas e de, em geral, né, resvalando para o assistencialismo. Aqui uma palavrinha sobre o problema do assistencialismo. No Brasil, as camadas mais altas da pequena burguesia e a esquerda pequena burguesa reformista e centrista, ela não vai além, né, do assistencialismo. Do assistencialismo de alguma negociação com os patrões sem mobilização, quer dizer, uma espécie de pedir a bênção para os patrões, implorar para que eles sejam generosos, que eles sejam humanos para atender a uma ou outra reivindicação dos trabalhadores. No caso da extrema-esquerda, apresenta-se aí um programa reformista, geralmente é preciso suspender as aulas, ver a situação dos trabalhadores que estão trabalhando, etc. e tal, mas não passa disso daí, né? Quer dizer, a política da extrema-esquerda, eu fiz um levantamento aí de vários grupos de extrema-esquerda internacional, ela não passa disso. Quer dizer, isso aí mostra por que a extrema-esquerda não tem também um desenvolvimento político sério em praticamente nenhum país. É porque ela, na realidade, ela vai a reboque com um vocabulário um pouco mais radical da esquerda reformista, que, por sua vez, vai a reboque do imperialismo. Então, as coisas se colocam nesse pé. Bom, aí nós vemos aí um fenômeno, né? É um fenômeno curioso, mas que vale a pena mencionar aqui, que é o seguinte: ao lado desse reformismo, desse assistencialismo, desta falta total de perspectiva, aparece aí um milenarismo revolucionário, né? Alguns grupos começam a falar de socialismo, pintar a coisa de uma maneira catastrófica, etc. e tal, mas não tem uma política para fechar o vazio que existe entre a situação atual e toda essa situação catastrófica de liquidação do capitalismo, né? O milenarismo revolucionário aparece aí nos grupos, obviamente, mais sectários, mais isolados das massas, etc. e tal, que não conseguem ver como você pode lançar um programa que seja uma ponte entre a situação atual e a luta, né, pelo poder político da classe operária. Um outro fenômeno também muito curioso, que é meio paralelo a esse, né, é o milenarismo reformista, né? Várias pessoas, inclusive da esquerda, mas esse movimento começou na burguesia, começam a apresentar aí a ideia de que depois da pandemia, né, é preciso pensar o que vai acontecer depois da pandemia, e depois da pandemia o mundo vai mudar, vai ser mais solidário, a economia neoliberal vai fracassar. Então, o que é um milenarismo reformista extremamente insosso, porque na realidade é uma esperança de que a pandemia mude o caráter da luta de classes mundial, mude o caráter da política e dos interesses de classe da própria burguesia imperialista, o que é uma coisa totalmente sem pé nem cabeça. Então, essas posições assim de esperar o fim do mundo, né? Seja que o fim do mundo seja apresentado como o fim do capitalismo e a sua substituição pelo socialismo, sem política para tanto, seja que se apresenta um mundo solidário também, que é baseado apenas na expectativa de que a burguesia mude, ou seja, de que o tigre, né, perca as suas listras. Então é uma coisa muito estranha, que mostra aí a completa falta de política da esquerda em geral, né? E essa falta de política é dada por quê? Pelo fato de que eles não conseguem se desvincular da própria política da burguesia, né? E essa falta de independência é melhor representada pela esquerda reformista. Bom, diante disso daqui, duas observações, né? A primeira delas é que é óbvio
que, diante da situação catastrófica que nós estamos vivendo e que vai perdurar, é preciso um programa de transição, um programa que vincule a situação atual, né, à luta pelo poder. Aí muita gente poderia perguntar, mas está colocada a luta pelo poder? Nesse exato momento não, mas com o avanço da crise, né, já se esboça no futuro, né, uma intensa luta pelo poder. Há um acirramento da luta de classes internacional e isso conduz à luta pelo poder. Então seria necessário não ter uma política reformista, né, não ter uma política para resolver essa ou aquela situação atual, menos ainda uma política meramente assistencialista, mas uma política que leve os trabalhadores a se mobilizar contra o capitalismo, né, uma vez que os capitalistas não têm solução para os problemas que estão colocados para os trabalhadores. Então, essa política tem que partir das condições concretas, das condições existentes, mas ela tem que ter um caráter radical. Por exemplo, não adianta nada falar simplesmente que é preciso, vamos supor, estatizar a saúde pública, que é uma proposta boa, de transição também. É necessário apresentar um conjunto de propostas. Estatização de todas as empresas que vão à falência, né? Controle dos trabalhadores, administração operária dessas empresas, estatização do sistema financeiro para acabar com o parasitismo, né? Quer dizer, é preciso ter um programa radical. Nos países como o Brasil, reforma agrária, de fato, né? Não essa reforma agrária a conta-gotas que existe no Brasil há décadas, né? Mas acabar com o latifúndio, entregar a terra, estatizar a terra, entregar a terra para o camponês, etc. e tal, para o sem terra. Uma segunda questão, que é muito importante, que nós precisamos levar em consideração, é o seguinte: esse programa deve ser endereçado não aos governos capitalistas, como faz, né, a esquerda reformista, e, num certo sentido, né, ela é seguida pelo restante da esquerda. O programa deve ser endereçado à classe operária, deve ser um chamado à mobilização, né? Nesse sentido, programas tipo renda mínima, etc. e tal, eles ocupam um papel secundário em relação a reivindicações como, por exemplo, escala móvel de salários, né? Escala móvel de horas de trabalho, estatização de determinado dos setores que estão mais diretamente ligados às necessidades populares, etc. e tal. É preciso chamar os trabalhadores a se mobilizar e a se organizar para lutar contra os capitalistas. E isso daí vai no sentido exatamente oposto da política de união nacional, que é, nesse momento, o principal entrave ao desenvolvimento de uma luta efetiva em defesa da maioria da população, não apenas em cada país, mas da população mundial, que são bilhões de pessoas. É com você, Henrique. Vamos abrir, então, para as perguntas, companheiros. Antes de eu começar aqui lendo as perguntas, queria lembrar que amanhã tem análise política da semana, às 11h30 da manhã, ao vivo, aqui na Causa Operária TV, com o companheiro Rui Costa Pimenta. E o companheiro Rui Costa Pimenta ainda tem programas na segunda-feira, o programa Marxismo, ao vivo, às 13 horas. Nas terças-feiras, o programa Análise Política na TV 247, ao vivo, às 16 horas, e a gente transmite aqui simultaneamente na Causa Operária TV. Então, fiquem ligados aí. Bom, eu queria antes agradecer o Felipe Waltrick, que renovou aqui seu status de membro do canal, muito obrigado. Também a Irma Lula Jazewski, que contribuiu com o superchat, e o Joxil, que também mandou um superchat, e ele manda o seguinte comentário. Estou lendo Revolução Traída. Trotsky tem um conceito muito específico de socialismo. Depois tem que voltar a essa questão nas discussões da segunda, que é uma proposta aqui de discussão sobre para o programa Marxismo. Muito bem, é um tema interessante. Também aqui agradecer o superchat da Albetiza Moreira. Ela comenta: panelaço de apoio ao Marreco de Maringá, tô fora.
aqui o comentário dela. E um outro superchat do Joxil com a seguinte pergunta: como você vê o enfrentamento da pandemia pela China? É exemplo ou não é eficiente? Não, de forma nenhuma é um exemplo. Aí, essa é uma tentativa de setores de esquerda, bem intencionada, né, de atacar os países capitalistas, mostrando a China. A China também é um país capitalista, uma coisa que muita gente não se dá conta. A China tem bilionários, tem um número enorme de empresas privadas e tal. Hong Kong é uma praça capitalista de primeiro plano na economia mundial. O caso da China, eles conseguiram controlar a pandemia, porque essa pandemia estava confinada numa determinada região, né? Mas eles, primeiro, deixaram o problema escapar de controle, não informou, a administração local não informou, e depois eles informaram, eles reconheceram, né, que o número de mortos da pandemia era maior do que aquele que eles estavam, do que realmente tinha acontecido. Acrescentaram aí 1.500 pessoas mortas. Então, o caso da China não é de forma nenhuma modelo. Não sei por como eles conseguiram controlar a situação, mas eu tenderia a apostar em que eles foram beneficiados por fatores aleatórios. Não há nenhum modelo real de controle da situação, né, até o momento. Ok. Bom, próxima pergunta é da companheira Marília Garcia. Muito obrigado pelo superchat. Rui, estamos vendo um fortalecimento da repressão estatal, da primazia das forças armadas e da extrema-direita na situação política. Podemos dizer que a burguesia mundial está flertando com o fascismo? Não sei dizer se é um flerte com o fascismo, embora, né, é muito claro que isso daí vai favorecer a extrema-direita, não há dúvida nenhuma. Mas a burguesia está procurando se apoderar de diversos espaços políticos para levar adiante a sua política, que tende, depois da pandemia, a ser uma dura política de ataque às populações. Não sei direito como é que eles vão fazer, porque a situação vai ser muito crítica, mas é necessário recuperar. Os capitalistas vão procurar recuperar o que eles perderam aqui, né? Mas é seguro, essa política favorece a extrema-direita. Queria agradecer ao companheiro Gilson Vasconcelos Lobim pelo super sticker que ele mandou aqui pra gente, e também fazer a pergunta aqui do Gilson Vasconcelos Lobim, que manda um outro superchat. Ele diz: Rui, você poderia comentar a influência do petróleo na situação política internacional? Arábia Saudita, Estados Unidos e Rússia, para onde vão? Bom, nesse momento aqui nós temos uma paralisia total do mercado do petróleo, tanto que alguns tipos de petróleo caíram o preço caiu a zero, né? Quer dizer, não dá para vender, não tem demanda. Agora, a luta pelo o petróleo, ele como é que nós temos que ver o problema do petróleo? O petróleo é um mercado não apenas altamente lucrativo, como também ele é um mercado que dá lugar a um movimento especulativo gigantesco, tá? Deve ter muita gente aí, deve ter petróleo estocado, comprou aí petróleo no mercado futuro. Isso daqui dá muito mais dinheiro do que vale, tá? Quer dizer, a especulação, normalmente, ela se apodera de uma mercadoria que é muito vendável para montar uma pirâmide de ganho puramente especulativo. Então, esse é um mercado
extraordinariamente importante. Talvez seja o maior mercado especulativo de toda a economia mundial. O que dá lugar a uma luta muito grande entre todos os países imperialistas e os países produtores de petróleo, né? É isso que está acontecendo. O agravamento dessa luta que nós estamos vendo aí, no caso da Rússia e tudo mais, na crise permanente do Oriente Médio, na questão da Venezuela e etc., essa intensificação da luta revela, né, que as margens estão diminuindo, que o controle sobre o mercado, que antes pertencia quase que exclusivamente a países como os Estados Unidos, Inglaterra, os grandes países imperialistas, ele vai se diluindo. Isso daí leva o mercado para uma crise. E essa crise tende a se transformar numa intensa luta política e inclusive militar. Eu acho que, terminada a pandemia, isso daí a questão vai se aprofundar, né? Não vai diminuir, vai se aprofundar. E a luta, né? Essas questões militares, essas crises internacionais, como a crise na Síria, por exemplo, elas tendem a se intensificar, como é o caso que nós estamos vendo da Venezuela. Os Estados Unidos cercou a Venezuela durante a pandemia aí e está procurando de todas as maneiras estrangular o governo Maduro, né? Eles querem derrubar o governo e tomar conta do petróleo da Venezuela. Os russos e chineses já não veem a coisa com bons olhos, né? Mas vamos ver como é que a coisa se desenvolve. Queria fazer a pergunta do Jean Valjean. Ele fala: essa semana, diversas carreatas nos Estados americanos para abrir o país, pessoas com AR-15 nas ruas. Qual o efeito nas democracias no mundo se internamente os Estados Unidos entrarem em colapso? Se os Estados Unidos entrarem em colapso, se entrar em colapso, o efeito vai mandar uma onda de impacto para todo o planeta Terra, né? Isso aí é mais ou menos óbvio. Eu não sei direito o que é que o companheiro está querendo dizer com isso daí, né? A presença dessas pessoas na rua, né, é que eles cumprem o papel de tropa de choque da burguesia que quer que as coisas voltem, entre aspas, ao normal. Ou seja, reabrir a economia e deixa morrer quem tiver que morrer. Que é a política de toda a burguesia mundial. Agradecer aqui ao companheiro João Pimenta, que renovou seu status de membro, e também fazer a pergunta da Elizabeth Novi. Ela diz o seguinte: Rui, na Áustria, onde a crise Covid-19 foi relativamente bem administrada, bem aderida, onde o afrouxamento se iniciou, percebe-se muitas incertezas de todos os lados. O dilema da burguesia é grande. Obrigar o uso de máscaras, manter distância, quanto tempo o mercado pode sustentar-se assim? Atender empresários desesperados e manter uma política de medidas emergenciais que se revelam não passageiras? O caso da. Lógico, há países que são mais organizados, até porque têm um nível de vida maior, e países são mais organizados, que são os países atrasados em geral, né? Mas isso daí não muda o essencial. Se fosse para administrar a pandemia, não dava para liberar o pessoal para sair na rua agora. A liberação não tem nada a ver com a pandemia diretamente. A liberação tem a ver com as necessidades econômicas dos capitalistas, né? A colocação é muito correta. Eles não sabem o que vai acontecer. É um jogo, é uma jogatina com a vida das pessoas. Eles vão abrir e vão ver. Se a pandemia escalar de novo, por causa da abertura, aí eles fecham por mais 15 dias, aí abre de novo, e assim vai. A única maneira de acabar com isso daí, aparentemente, é que os grandes cientistas, as grandes empresas inovadoras, tecnológicas,
né? O que eu ouvi nos últimos 20 anos de elogio à capacidade científica e de inovação tecnológica dos capitalistas não é pouco. Agora nós estamos vendo a realidade, essa capacidade tecnológica nenhuma. Porque para produzir uma Relis vacina, eles não têm a capacidade, estão todos aí, um batendo a cabeça na cabeça do outro. Mas a única solução é isso daí, aparecer com uma vacina, que não há nenhuma notícia de que essa vacina esteja no horizonte, por enquanto, né? Vamos ver se o capitalismo, com a sua grande engrenagem de inovação tecnológica, consegue apresentar essa vacina aí nos próximos meses. Rui, a última pergunta é do Carlos Adustos. Qual a participação da aristocracia proletária no cenário atual? A aristocracia proletária é uma espécie de classe média, né? Então, esses setores aí, que em geral são setores técnicos e tudo mais, a burocracia sindical, que está liberada do trabalho, porque é sindicalista, né? Eles estão na política geral da classe média, que é defender a própria pele. Né? Nós temos aí um retrato, eu procurei mostrar, né? Não sei se eu fui bem sucedido, mas eu procurei mostrar o seguinte, que existe a política da burguesia, a burguesia se apoia na classe média, que está procurando salvar a própria pele, e por isso apoia essa política de pé quebrado da burguesia mundial, do isolamento, mesmo sabendo que os trabalhadores estão pagando caro por ela, em todos os lugares. Né? Os setores que ficam mais doentes, que mais morrem, e que têm as piores condições são da classe trabalhadora, da classe operária. Então, a política se coloca assim. A burguesia se apoia na classe média para impor uma política que é uma política basicamente de genocídio. É uma política nazista, como se eles trancassem aí uma parte expressiva da população num campo de concentração e deixassem morrer. Bom, companheiros, essa foi a última pergunta. Eu queria agradecer a todo mundo que nos assistiu. Lembrar que semana que vem, na sexta-feira, às 14 horas, ao vivo, tem mais análise internacional. E lembrar também que amanhã estaremos aqui com a análise política da semana, ao vivo, às 11h30 da manhã. E amanhã tem uma novidade também. O companheiro Rui vai participar de um debate sobre literatura a partir das 19 horas. Então, fiquem ligados também aí nesse debate. Nós vamos transmitir aqui na Causa Operária TV também e no Diário Causa Operária, causaoperaria.org.br, você pega maiores informações para poder participar desse debate. Na segunda-feira tem o programa Marxismo, às 13 horas, ao vivo, e na terça-feira o programa Análise Política na TV 247, às 16 horas, com transmissão simultânea aqui na Causa Operária TV. Bom, é isso, fiquem ligados ainda na nossa programação. Hoje ainda tem Cine Clube Luiz Buñuel, às 19 horas, e resumo do dia, às 8h30 da noite. Muito boa tarde para todo mundo, fiquem ligados na programação da Causa Operária TV, a gente volta a se encontrar amanhã na análise política da semana, às 11h30 da manhã. Até mais, pessoal.